Sem a APAC, eu não conseguiria o que eu tenho hoje. Ela proporcionou para mim um ambiente em que eu fosse levado a querer mudar de vida, a querer reconquistar o que eu havia perdido. Hoje eu acredito realmente piamente na recuperação das pessoas, olhando por mim. A diferença é que existe um trabalho, um empenho, um esforço muito grande para a nossa recuperação. As oportunidades na APAC são muito grandes. Hoje a gente vê a vida diferente, né? De outro modo, do jeito que ela tem que ser vista, né? Você está fazendo um trabalho não para você, mas você está construindo um projeto que vai ajudar outras pessoas. O desafio está em criar uma nova abordagem, uma forma de recuperar o infrator, despertando o homem e o cidadão, e assim protegendo a sociedade. Desde 1974, esta alternativa original vem ganhando força no Brasil e no mundo. Trata-se da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC, entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo a humanização do sistema prisional. Fundada em São José dos Campos, a APAC atua em Minas desde 1986, quando iniciou suas atividades em Itaúna, prestando apoio aos presos da antiga cadeia pública da cidade. Em 1997, num grande esforço comunitário, a APAC construiu o Centro de Reintegração Social, com capacidade de 120 vagas. A experiência inédita no Estado criou para os condenados locais a chance de se reintegrarem dignamente à sociedade. A APAC assumiu, então, a gestão da execução penal na comarca. Hoje não se concebe, dentro da execução penal, que ela seja feita sem a participação da comunidade. E tanto que na lei de execução penal, lá bem no início, no artigo 4º, está escrito lá que o Estado deverá recorrer à participação da comunidade na execução da pena. Ou seja, nem está como opção, está no imperativo, que deverá recorrer. Então toda a execução da pena tem que ser feita de acordo com o envolvimento da comunidade. O bom exemplo de Itaúna deu frutos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou em 2001, na gestão do então presidente Gudesteu Biber Sampaio, o projeto Novos Rumos na Execução Penal. E com o apoio do Governo do Estado, Ministério Público, prefeituras e comunidades, passou a viabilizar a implantação de novas APACs nas demais comarcas mineiras. Nossos objetivos estão sendo plenamente alcançados na mobilização das comunidades, no sentido de implantação de novas APACs e no aprimoramento das existentes. De fato, o Poder Executivo reconhece no modelo APAC uma alternativa ao modelo tradicional. Em conjunto com o sistema prisional, é uma excelente medida na recuperação daqueles que foram condenados e, de modo especial, na sua reinserção na sociedade, que para nós é o mais importante. O método APAC enfatiza a valorização humana como base da recuperação, ao mesmo tempo em que promove a prática religiosa para resgatar valores positivos e transformar o condenado em uma pessoa consciente de sua condição, desenvolvendo os princípios necessários ao convívio social. No método APAC, os próprios presos são corresponsáveis pela recuperação. Mas para que o método funcione, é preciso mais do que uma simples boa intenção ou mesmo a disponibilidade de recursos. A tarefa mais difícil é ajudar a romper as barreiras do preconceito, que estão arraigadas na nossa cultura em relação ao preso. Aquela mentalidade que o preso tem que morrer, de que o preso tem que sofrer e que só assim ele vai conseguir mudar de vida. Um trabalho dessa natureza não admite improviso, não admite amadores e por isso é grande o desafio. Em todos os estágios da vida prisional, o apoio e a proximidade da família são um dos pilares da recuperação pelo método APAC.
Os familiares, além de participarem como voluntários em diversas funções, assistem a cursos e palestras sobre valorização humana e como apoiar a ressocialização do recuperando. O contato com a família cumpre uma parte essencial do processo de resgate da identidade do condenado. É durante as jornadas anuais de libertação com Cristo que os laços se fortalecem ainda mais. Você sabe que você vai chegar aqui, seu marido vai estar bem, vai estar tranquilo. Então isso traz uma força muito grande para a gente, né? Aqui é como se fosse a casa da gente. Eu já consigo dormir em paz. A gestão de cada APAC varia de acordo com o envolvimento da comunidade e o estágio das parcerias pré-estabelecidas para o funcionamento da entidade. Na APAC de Itaúna, por exemplo, enquanto a comunidade contribui com doações e com o trabalho voluntário, a prefeitura que doou o terreno arca com as despesas de água e luz. O Estado fornece a alimentação e as igrejas oferecem o apoio espiritual. Já em Viçosa, os recuperandos constroem um novo centro de reintegração social sobre o que restou da antiga cadeia pública da cidade. É a obra da esperança, tomando o lugar de um passado de memórias trágicas que ficou para trás. Cada tijolo assentado, cada massa que a gente coloca na parede, cada piso que nós colocamos, cada pedra, aqui tem um significado para a gente. Porque aqui nós estamos cobrindo a tristeza que existia aqui antes no prédio. O trabalho voluntário é fundamental para o pleno funcionamento dos centros e para que os objetivos estabelecidos sejam alcançados. Os voluntários cumprem as mais diversas tarefas, da vigilância ao atendimento à saúde, formação educacional, atividades terapêuticas e avaliação da progressão penal, entre outras iniciativas. Eu venho na segunda pela manhã, faço com eles, vim fazendo um trabalho de aula, dando aula, aprendendo também, porque eu nunca fui professor. E fui apaixonando pela casa, por eles, tenho um amor por eles. Você tem a oportunidade de exercitar o perdão, você tem a oportunidade de ser mais tolerante. É o que eu sou hoje, graças a esse trabalho. Nós percebemos que não há diferença nenhuma de nós para eles, né? E a dignidade que a gente quer levar é justamente essa, de que todo ser humano é igual, independente daquilo que fez ou que faz. Na APAC não há presença de policiais ou guardas penitenciários. As celas são dormitórios. Preso é recuperando. E ninguém é chamado por um número ou apelido, mas pelo nome. As chaves ficam em poder dos próprios recuperandos. Quando se tem essa estrutura, quando se tem esse apoio que estamos tendo aqui, então temos a capacidade de enxergar, de entender que tudo depende de nós e os passos que estamos dando é nesse sentido e o resultado é esse que vocês estão vendo aí. A PAC ela não impõe, ela propõe. E a proposta da PAC é mudar. Os recuperandos na APAC cumprem pena nos 3 regimes previstos na Lei de Execuções Penais: fechado, semiaberto e aberto, devidamente separados um do outro. As regras e as instalações em cada regime são diferenciadas de acordo com os objetivos específicos do processo de execução penal. No regime fechado, a ênfase é a recuperação de valores em todos os sentidos. Não há tempo para ociosidade. Todos têm direito a uma rotina diária, rica em atividades. São oferecidos cursos de ensino fundamental, supletivo e profissionalizantes. A terapia ocupacional incentiva a produção de artesanato em diversos materiais. O exercício da criatividade permite o reencontro da autoestima e o resgate de valores positivos de mudança. As peças vendidas geram renda para os recuperandos. Todos recebem atendimento médico, odontológico, psicológico e jurídico. Os dormitórios têm 4 camas, armário, banheiro com chuveiro quente e estão sempre limpos. A cada 15 dias, o recuperando de bom comportamento tem direito a um encontro íntimo com a esposa ou companheira. 3 vezes por semana, todos podem ligar por 5 minutos para a família. Há capelas para orações e espaço para reuniões, palestras, encontros festivos e religiosos. Mas para o usufruto de cada benefício,
O recuperando cumpre um rigoroso código de conduta e procedimentos. A avaliação do desempenho de cada um é feita diariamente. Os resultados ficam expostos no quadro para o acompanhamento de todos. Se cometer uma falta que seja leve, ela vai ser punida. Então, através desse quadro que a gente tem esse controle todo aqui dentro do regime fechado. Quem se destaca nas avaliações merece o reconhecimento geral. A progressão penal conquistada pelo recuperando é sempre marcada por uma celebração especial. Começa então uma nova fase na vida do beneficiado. No regime semiaberto, a atenção maior está na profissionalização. O recuperando trabalha dentro ou, dependendo do comportamento, fora dos muros do centro. Pode ser na horta, que fornece alimentos para a cozinha e para a comunidade, na fábrica de blocos, na carpintaria, que produz bancos e cadeiras, ou na administração. Todos seguem regras bem definidas. E se alguma falta é cometida, o recuperando pode sofrer a regressão da pena para o regime fechado. A liberdade é um teste permanente de confiança. O recuperando Fábio Fulgoni, por exemplo, frequenta o curso de Direito todas as noites na Universidade de Itaúna. É uma conquista que eu tenho que fazer de tudo para não perdê-la, né? Porque é um voto de confiança que me foi dado, que eu tenho que sempre estar fazendo por merecer. Cada recuperando tem o direito a passar 35 dias por ano com a família em datas comemorativas, além dos benefícios já conquistados na passagem pelo regime fechado. A maioria de nós recuperandos que se encontra aqui veio do sistema comum e a família da gente tem acompanhado a gente no sistema comum. Aí vê a diferença do sistema comum do sistema daqui de dentro aqui. Então aqui é um sistema que ajuda a gente a ter boa caminhada e uma boa recuperação. Se as portas da PAC abrir de hoje para amanhã para mim, eu tenho uma meta de vida nova lá fora. Quando chegam ao regime aberto, os recuperandos já podem trabalhar fora. Todos os dias eles saem às 6 da manhã e voltam às 7 da noite. Exercem profissões variadas. Dalton Campolina, por exemplo, retomou a profissão original e montou sua própria empresa de pinturas. É um desafio diário que ele enfrenta não só para ganhar a vida, mas para provar para si mesmo e para todos que é capaz de se reintegrar à sociedade. No início foi meio constrangedor por causa do preconceito que certas pessoas ainda mostram contra o preso, contra o egresso. Mas isso foi sendo superado, né? E as pessoas hoje olham de outra maneira porque as pessoas estão vendo que eu estou trabalhando. Cada regime conta com o seu conselho de sinceridade e solidariedade, formado exclusivamente por recuperandos. Eles cuidam da disciplina, segurança e histórico de cada interno, buscando soluções práticas para os problemas e demandas dos companheiros. Cabe aos conselhos avaliar as faltas cometidas pelos colegas com a sugestão de punições ou benefícios por mérito. Mas isso não interfere em nada não. Nós somos recuperandos a mesma coisa, somos presos igual todo mundo, ninguém tem regalia. Uma nova experiência já é realidade em Itaúna. A primeira PAC feminina do Estado, que reúne as recuperandas em uma casa adaptada para os 3 regimes de execução penal. As recuperandas convivem num espaço que lembra pouco de uma prisão. A presença dos filhos aqui também pode fazer parte do processo de recuperação. Ao contrário dos presídios convencionais, as fugas na APAC são raras. A eficiência do método está demonstrada nos resultados. Enquanto o índice de recuperação na APAC alcança 91%, a média nacional é de apenas 15%. E a mundial não passa de 30%. Ao mesmo tempo, cada preso custa ao Estado a média de 4 salários mínimos mensais. Já na APAC, ele representa um gasto de apenas 1 salário mínimo e meio. Mas o melhor exemplo está na qualidade do novo homem. O ex-recuperando Ailton Antunes da Silva montou uma pequena fábrica de sapatos em Itaúna. Agora olha para frente, disposto a enfrentar os desafios da reintegração à sociedade. A gente tem que ter uma resistência bem grande para dizer não e não mesmo, porque
vai indo, as pessoas cansam de procurar a gente, então chega o ponto que a gente pode levar uma vida livre para o seu trabalho e seguir uma vida assim digna, né? A APAC integra a Prison Fellowship International, órgão consultivo da ONU que reconheceu o método como a terapêutica mais eficaz na ressocialização dos presos. A entidade está presente hoje em mais de 20 países, além de contar com mais de 100 unidades em todo o território nacional. Em Minas, a APAC encontra-se em expansão e consolidação em dezenas de comarcas do estado. Se o Ministério Público participar desse processo ativamente, ele desenvolverá com mais agilidade, porque eu não tenho dúvida que o processo APAC é irreversível. O tribunal não conseguirá ampliar muito esse novo projeto se ele não contar com a boa vontade, com o empenho, com a liderança do juiz de cada comarca. O sistema atual, nesse que nós conhecemos, nesse de grandes penitenciários de segurança máxima, o condenado perde primeiro a liberdade, depois a dignidade, depois o respeito para consigo próprio, o respeito para os outros, perde a vergonha e, por fim, perde o medo. Daí as grandes rebeliões sangrentas que nós estamos vendo acontecer. Sobre qualquer aspecto que se olhe a questão, tratar o ser humano como ser humano é fim, é meta, é desejo de todo juiz criminal. E nós precisamos fazer com que o homem seja tratado como homem para que ele reaja como tal. O método APAC demonstra na prática que se não há valorização humana, amor e confiança, não pode haver recuperação. E se não há recuperação, o castigo é de toda a sociedade.